acender a luz ali, tá? Acendeu o quê? A luz dele. Na câmera. Tem que parar de ficar mexendo na cadeira. É. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Engenharia. E hoje estou aqui com uma pessoa muito importante também no meio marcial, mestre Roberto Piscinini. Piscinini, você acertou, Tiago. É que nós estamos há algum tempo junto, né? Todo mundo erra, até piquenique sai. E me chamam às vezes, Tiago, de Pititini. É engraçado, né? Mas acertou. Seja bem-vindo, mestre. Muito bem-vindo. Já sou, né? Conversamos uma hora antes de começar e já rolou, vai, né? Já conseguiu. Muito obrigado, é uma honra mesmo. A gente não está acostumado, né, Tiago? Então a gente, quando é convidado, gosta de vir falar um pouco para ver se transmite alguma coisa positiva para quem está ouvindo ou mata alguma curiosidade. Mas é legal. Né? Mestre, vamos falar um pouquinho então sobre a história do senhor na arte marcial. Quem é Roberto Piscinini? Roberto Piscinini é um professor apaixonado. Começou na década de 70 com o judô, com o Aldo Lubes, que faleceu agora há pouco tempo. Aí eu fui um dia, na década de 80, fui no Círculo Militar, vi mestre Rudimar sentado, e isso até hoje. Então é um faixa preta de Muay Thai, faixa preta de Jiu-Jitsu, apaixonado pelo esporte. E não consigo fazer outra coisa, Tiago. Curitibano. Sou curitibano, nascido em 28 de agosto de 1966, dentro de um motel, porque minha mãe é negra, eu fui adotado e passei alguns perrengues, mas nasci aqui em Curitiba, muito orgulho dessa cidade. 1966, Jack. Muito orgulho da minha idade, muito orgulho da minha geração e seguimos em frente. E a luta foi isso. Minha época, todo mundo me pergunta, né? Ah, mas luta... Chuck, nós lutávamos todo dia, só não era nunca regulamentado, sabe? Era diferente, né? Era diferente. Eu cheguei na luta com o Muay Thai, lutar em praça pública, lutar em circo, dentro da academia várias vezes, era quase todos os dias a gente recebia essa... Aquela época era diferente. E nós não se preocupava, eu nunca me preocupei com a internet, nunca me preocupei em filmar, por isso que às vezes não tem muita história, como muita gente fez, ela anotada, mas tem muitas lutas, muitas guerras e muito amor a chutebox, né? Já são quantos anos de chutebox? Eu entrei em julho de 82, mas já estava visitando o canal, deve fazer uns 42 anos de idade já, é tempo. Desde que eu tive saído, entrando nas viagens e tudo, mas são 42 anos de luta. A idade da chutebox praticamente. Né? Quase praticamente, né? O Rudimar, ele tem acho que uns 3 anos mais velho que eu, tenho 57 para 58, ele até um pouquinho mais, mas mudou minha vida, né? E de muitas pessoas, né? Muitas. Direto e indiretamente. Muitas. Puta, até perdi a conta. Assim, incontável. As graduações, os diplomas assinados, os projetos sociais, que hoje, nos dias de hoje, é a minha paixão. E eu trabalho com pessoas especiais. E fora da aula, academia, eu viajei muito. Eu fui tipo um viajante da chutebox. Mas você morou um tempo nos Estados Unidos, né? Morei 10 anos em Los Angeles. Maravilhosos. Conta um pouquinho pra gente dessa história desse período nos Estados Unidos. Um período foi assim, eu já tinha ido em 88, a primeira vez que quando eu me graduei em 1988, faixa preta com o diploma original do Rudimar. De Muay Thai. E Jiu-Jitsu? O Jiu-Jitsu só foi aparecer em 92, quer dizer, 88 para 92, mas 88 eu me formei em faixa preta, eu estava desde 82 já na academia, então eu já estava anos no Muay Thai. E aí, em 88 eu me formei em faixa preta, eu falei, mestre, eu vou para os Estados Unidos, vou para Filadélfia, onde eu abri a academia de Muay Thai, a primeira, onde eu fiquei conhecendo o Muay Thai, sabendo que usava-se calção, não tinha graduação, eram lutas com os cotovelos, era muita coisa. Lá eu fiz 18 lutas, participei da universidade, dei aula dentro da Penn State University, foi muito legal. Abri minha própria academia, mas ao mesmo tempo também trabalhava estacionando o carro, lavando o prato, eu fui imigrante, tinha que se manter. Mas daí a academia chegou a 70 alunos lá e foi um sucesso, foi muito legal, que só parou quando eu voltei, como sempre, né, a família, né?
Você vai envelhecendo fora do país, as crianças vão crescendo, quando você volta já acabou a conexão com a sua própria família. Então, sempre voltamos, né? E Estados Unidos, o mestre trabalhou com vários atletas lá de renome. Nos Estados Unidos, cheguei em 2004 para 2005. O auge do não era legalizado ainda. Eu cheguei antes, eu participei um pouco antes da legalização na Califórnia, onde deu um grande boom. Não era legalizado, era só em Vegas, que era 5, 6 horas dali. E dali eu comecei, eu treinei vários, eu trabalhei com o Rashad, com os Gracie. Eu fui o professor dos filhos do Orion, coisa que ninguém comenta, ninguém sabe, o Halleck, o Renner, sabe? Trabalhei com vários atletas de Gil, o Saulo Ribeiro, 6 vezes campeão do mundo, e vários outros. Treinei o Rashad e comecei com o Anthony Johnson, os 2 campeões do UFC. O Anthony Johnson começou comigo, veio do Mississippi até lá, Spencer Fisher, o Dan Hardy, que hoje, né, eu peguei o pioneirismo. Não tinha, em toda Los Angeles, 40 milhões de habitantes, tinha 2 academias de MMA. É uma diferença. Muay Thai, muita, judô, muito, mas de MMA tinha a minha e do Dan Anderson. E em Vegas, do Randy Couture. Era isso. Era uma coisa que não estava legalizada, era bem centralizado. Aí me abriu muitas portas. A América foi maravilhosa, foi muito legal. Muitos alunos bons, muitos amigos bons. Tenho até hoje, eu tenho três graduados pretas nos Estados Unidos que trabalham na Encolha, que não elevam o nome Chutebox porque nunca quiseram, mas eu tenho 3 graduados pretas e muitos amigos deixei lá. Imagina, 10 anos foram assim, foi muito legal, sabe? Os primeiros 5 anos foram os mais difíceis porque eu não tinha permissão de voltar, você não tinha como voltar. Depois ficou indo e voltando. Facilita bastante. Foi outro universo, né? Aí trabalhei com o Rashad, onde me deu a possibilidade de ganhar um bom dinheiro, e aí comprei um apartamento no Brasil e voltei. E continuei meu trabalho. Aí fui para Floripa, fui para Argentina. Sou pioneiro em vários lugares desses. Santa Catarina, mas também é bem forte lá na região, né? Bem, principalmente Florianópolis. Foi pioneiro, acho. Fui pioneiro. Antes do Pica-Pau, né? Bem antes do Pica-Pau. Fui pioneiro junto com o Peu, 2000. Sabe? Foi um pouco antes de ir para os Estados Unidos, para você ver, antes de ir para os Estados Unidos, que hoje tem 2 grandes mestres lá, o verde e o gigante. Sim. Foram meus alunos até o azul escuro, até azul e preto, eles treinaram comigo. Depois, quando eu fui para os Estados Unidos, o Pica-Pau assumiu e fez esse trabalho maravilhoso que está lá, e assim continuamos. E ali eu comecei, por incrível que pareça, Santa Catarina foi muito mais volumoso que Paraná, porque ali eu abri um projeto social. E hoje, na data de hoje, eu tenho alunos em Floripa, Rio do Oeste, Jaborá, Capinzal, Erval Velho, Rio do Sul. Eu criei meus alunos que hoje estão dando aula lá, estão vivendo. Não, alguns não, mas estão na Muay Thai. Então é muito legal. Paraná também, né? Paraná também. Paraná, interior do Paraná. Paraná foi o interior inteiro, eu levei o Gil, levei o Muay Thai, foi muito legal. É que o Paraná era mais a central do chutebox, né? Então ali era mas a gente fez parte também. E o Nordeste, né? O Norte e o Nordeste. Eu abri núcleos da chutebox em São Luís do Maranhão, Castanhal, que é Belém do Pará. Criei um núcleo dentro de uma reserva indígena de Capitão Poço, no meio de Belém do Pará, e trabalhei também com o social, sempre, impressionante. Sempre aliando Muay Thai, sempre foi. Jiu-Jitsu ou mais do que o primeiro mais o Muay Thai. Depois de 2000 e pouco, depois dos Estados Unidos, que daí comecei a incluir, porque daí tinha aprendido o Jiu-Jitsu. Porque o Jiu-Jitsu é um pouco mais complexo de aprender. Sim. Mais detalhes, daí que entrou o MMA. E também antes não valia a pena, não tinha nada. Por exemplo, na minha época, isso que a gente foi pioneiro o que acontece quando o pioneiro é o que encara todos os problemas, é o que vai fazendo testes e testes, isso. E não tinha eventos, não tinha campeonatos, não era bem assim, não tinha equipamento. Então eu participei de uma época que era a única coisa que nós tinha era
era saber lutar e gostar de lutar. Material humano, né? Material humano, e não se importava, porque é isso que é o ser humano. Hoje você tem tudo, então fica mais fácil, antigamente não tem nada. E o pioneirismo, né, que é você não sabe o que está acontecendo. Foi legal, mas eu gosto dessa aventura, eu gosto de ser o pioneiro. Eu imagino, eu gosto bastante de viajar, Isso, chega no, com o pessoal. isso, chega no local, não tem ninguém, você é tudo. E é muito legal. O pioneiro, ele tem uma coisa muito interessante. Quando ele acerta o local, que é novidade, você vira uma referência. Isso é muito legal. Por exemplo, Floripa. Quem imaginava que Floripa fosse chegar, ou nós mesmos em Curitiba, mas Curitiba tem o mestre Rudimar, que ali ele controla e tem a situação inteira. Mas quando os seus professores viajam, lá é você que controla. E o pioneirismo nunca dá resultado no começo, ele só dá resultado depois. Como hoje, né? O respeito em Florianópolis. Florianópolis hoje, acho que está, com relação ao Muay Thai, assim, está tendo fortíssimo. Grandes eventos. Tá tendo tem um agora valendo 100 mil, investimento number one. Isso. O Gigante está com muitos bons atletas lá também. Muito, o Verde. A própria Chutebox em si. E cresceu muito, né? Mas o crescimento do pioneirismo também tem um problema. O crescimento gera as influências financeiras, né? Que é o que mudam a personalidade do ser humano. E o ser humano fica meio chato. Antigamente não tinha muito isso. Era muito mais espírito, muito mais espírito, né? Muito mais grosso, a coisa era muito mais tosca, era a coisa mais bem selecionada. Por exemplo, a maravilha que a Chutebox fez. As meninas, antigamente não existia, não tinha isso. A Chutebox já era pioneira nisso, já tivemos. O mestre Rudimar teve algumas meninas pretas lá atrás, do qual abriram a porta, coisa que ninguém fala, abriu a porta para hoje ser esse universo feminino que é a luta. Sim. Várias campeãs e tudo mais, né? Basicamente a nossa história, minha e a da nossa equipe, é que nós construímos uma história. Ela faz parte, ela é real. Todas as academias que foram construídas, todos os jiu-jitsu, toda essa imensidão de academia existem. Mas você ser a pioneirismo com a maneira que foi, não existe igual. 40 anos de arte marcial. E a história não existe igual no Chutebox e fez influência em tudo. Nós fizemos influência nos Estados Unidos, nós fizemos influência no crescimento no Japão, nós fizemos influência no crescimento do Brasil. Nós fizemos a influência. Esse é o grande legal. É você ser uma academia não só participativa, é uma academia que gera influência, né? Mudou a vida da gente, mudou a minha, mudou a sua, mudou de todos os jovens. E é uma maravilha. Foi o que você falou, números incontáveis de diplomas assinados e números incontáveis de vidas mudadas. Isso acho que a gente vai saber lá depois, né? Onde diz que lá, quando morre, chega num lugar onde deve ter alguém com uma listinha te falando: ah, você fez isso? Pô, você nem se lembra. Ah, você fez isso. Porque o bem é inconsciente, né? Você quer fazer o bem inconsciente é o que você faz do coração mesmo, não faz pensando que o bem vai te dar tal resultado. O bem é inconsciente. Lá em cima é a mesma coisa, nós não sabemos. Você mesmo, me ajudando, vindo, me chamando, expondo meu trabalho, que não é tão exposto, não tenho muitos podcasts, não sou uma pessoa conhecida, me dá oportunidade para mim falar algumas coisas minhas. Sim. Né? O meu jeito de ser. Um pouco mais do mestre, que exatamente. É uma pessoa que já está, igual eu falei, muitos anos. Muitos anos, muitos. Como professor, foi atleta. Fui atleta, pô, saí na porrada. O meu exame de faixa foi com o Pelé. O exame dele, não o meu, eu já era... Saí na porrada com o Pelé, que é um dos maiores lutadores, sem contar que a gente estava sempre com os caras, né? Os que vieram estrelas hoje, nós aguentávamos também os bastidores, ali. É isso que não é contado. Nós ajudamos mesmo, um pouco. E ajudamos a não fazer tantos erros para que o nome da equipe fosse sempre respeitado. E é respeitado, né, mundialmente hoje. É a maior e mais influente academia de Muay Thai no país. Pode ver, a Tailândia tem o Sunshine, tem o Buakaw, são revolucionários, mas no mundo deles. Exatamente. A Chutebox é revolucionária no mundo, no universo da luta. Exatamente. Então e são N campeões mundiais em N categorias, em N modalidades, né? Muay Thai, K1, MMA. E N anônimos.
E anônimos. Porque passou milhares e milhares e milhares. Passou grandes estrelas. Na Showbox passou grandes Vanderleis, grandes Shoguns, grandes nomes conhecidos, grandes Charles do Bronx. E nós anônimos. Talvez nós dois, porque você sabe, nós treinamos muito, temos nossa qualidade técnica, mas nós não lutamos. Mas pode ter certeza que nós sabemos. E treinamos com os campeões, né? A Chutebox tem essa oportunidade. Eu tenho a honra de ter treinado com os campeões, né? Tá ali, né? No giro, no soco, na batida mesmo você, sabe, tem uma equipe, né? Mas você estava ali, né? E poder contribuir, foi muito legal. Então, 88 preta, depois veio vindo 92 o caminho com jiu-jitsu, formando jiu-jitsu. E agora trabalhando bastante atualmente, trabalhando muito com a parte social. Isso é importante também, você fala bastante sobre isso também. Eu estou bastante nessa área. Então a história não tem muito o que contar, né? Você estava contando também agora há pouco ali sobre a arbitragem também, já foi mais de 2.000 lutas arbitradas. Umas 2.000 lutas, tanto amadoras quanto profissionais, quanto ajudas. Eu arbitrei muita luta na Argentina também. E foram. Eu cheguei antigamente a ter evento que. Nós estamos falando até evento não legalizado, que antigamente não tinha. Mas nós começamos lá da Taijin. Lá atrás já fui. Eu fui o árbitro lateral da luta do Pelé com o Anderson. Lá na Taijin, quando saíram. Quem era melhor, que era o auge dos dois. Acho que o Noguchi era o principal. Não, o Noguchi era o corner. Nós tínhamos eu não me lembro quem era o árbitro principal, mas eu era o lateral. Então já desde a década de 90 nem existia. Aí eu fui crescendo, daí arbitrei o Nitrix, o Talent, o Jungle, arbitrei grandes eventos. Arbitrei vários, arbitrei eventos no Brasil inteiro, desde Nordeste, quando não tinha muito, a gente estava lá arbitrando, e às vezes você era o único para arbitrar, arbitrava 10 lutas numa noite. Eu cheguei a arbitrar 24 lutas em uma maratona de lutas que teve em um evento. Faltou todos os árbitros, eu acabei arbitrando uma atrás da outra. Olha, não, você tá ligado, eu arbitrei, passei por polêmicas, arbitrei o Cyborg, arbitrei várias. Sempre tem. E a gente, às vezes, comete algum engano ou tem uma decisão. Mas a arbitragem foi uma parte muito importante. Sou pioneiro na arbitragem, a gente criou, ela deu maior apoio no começo do APL, que hoje que é a nossa entidade que mais está realizando eventos. Fui árbitro da PL por muito tempo e vários árbitros estão aí, usaram a gente como referência, tanto que o André Xaropinho, que foi o melhor árbitro do país, botou a gente como referência, né? Então, tipo assim, oficialmente você não tem nada da arbitragem, oficialmente você não tem nada da história da luta, mas ela aconteceu porque não me interessava que isso ser espalhado. Mas quando aparece um podcast, alguma coisa para a gente conversar sobre o assunto, é muito legal, né? Porque é uma história bem completa na arte marcial, né? Como professor, como técnico, como aluno, como lutador, como tudo. E a minha época, a única coisa, se sou sincero de falar, me arrependo de não ter tido para gente estar junto com esses meninos. Nessa parte, quando começou a dar dinheiro. E não era nem pelo dinheiro, era pelo o tesão de representar a equipe. Eu já estava mais velho, mas tinha vontade, deveria ter. Eu até podia ter arriscado um pouco mais, mas como a vida do projetos sociais e da aula como professor não me permitia, né? Que acaba que toma muito tempo, né? Eu não me apaixonava pelo que estava fazendo. A fome da luta não me interessava. Me interessava, o meu sempre foi a transformação. O Chuck entrar lá, ter seus problemas, vir aqui, o Chuck treinar e o Chuck sair bem com a cabeça. Isso depois de muito tempo melhora ele. Isso é o que é o resultado para mim, porque fica sendo meu amigo o resto da vida, entendeu? Hoje eu encontro vários alunos, vários mais velhos. Eu tenho aluno perto de mim que estão ali desde os 17 anos, quase 30 anos junto comigo. É uma vida, né? Igual eu sempre falei, a arte marcial ela traz isso, ela não traz só aquela amizade momentânea, né? É uma amizade pra vida inteira. É que poucos sabem, acho que a gente é só bater e chutar e socar. Cria uma união ali, e você sabe, de tatame que é diferente, né? Nós que temos a mesma característica, eu e você, nós gostamos de treinar. E a academia é legal.
Nós dois se conhecemos dentro desse ambiente. Sim. Eu voltei dos Estados Unidos, vim te conhecer, você está na Central, e a gente se tornou amigos. É isso que traz. Tá? Porque, primeiro, a referência de treinarmos no mesmo esporte. Segundo, a mesma academia. O terceiro, porque é legal, nós temos que nos ajudarmos. É isso. Esse é o grande valor da arte marcial. Essa união, Essa união. Vamos esquecer a fama, vamos esquecer tudo, a política, vamos esquecer tudo. É o que acontece hoje. E o respeito, né? Que é uma coisa que às vezes as pessoas acabam deixando um pouco de lado, né? Às vezes entra aquele Muito, ego, entra aquela fama momentânea, muitas vezes. Antigamente era pior. Lado, né? O que, isso, se for me perguntar o que é a diferença, o que acontece entre. O respeito ainda existe, mas o não respeito também aumentou. Não respeitava, não aumentou. Antigamente não tinha isso. Não. Tinha conversa, nego. Tinha. Talvez não fosse da maneira certa, talvez a gente não esteja certo, mas aprontava, falava mal, não tinha vontade de treinar, era cobrado isso tudo. E quando você cobrava e não dava bola, você era convidado a fazer um treino dentro do ringue. E a coisa era de gente grande daí, assim, né? Que antigamente, entre aspas, a forma de educar era diferente. Era de educar. E não era errado, entendeu? Era nossa. Eu não reclamo, Tia. Eu não reclamo de a gente não ter tido equipamento. Eu não reclamo de a gente. Mas foi o que fez evoluir. Hoje, né? Do que é a arte marcial. Tinha época que a gente saía todos os dias na porrada. Não era porque a gente gostava, era no peso, era no peso. O ringue era coisas meio precárias, as academias não eram o que é hoje, não tinham glamour. A arte marcial era tratada como uma coisa rústica, muito marginalizada. Foi. O esporte muito. No geral, assim, o esporte de contato era considerado, violento. O jiu-jitsu teve aquela fama também, eles também fizeram a fama ruim deles. Sabe? Porque quando nós brigávamos, e tinha 10 brigas na noite, aí um lutador de jiu-jitsu, um lutador mais brigava, já era considerado marginalidade. Então foi muita coisa errada, né? E nós não tínhamos ninguém que defendia, porque nós éramos jovens, não estava na briga, né? Não tinha o pessoal com a experiência que tem hoje, né? Com conteúdo. Exatamente, com a vivência toda que teve ao longo desses anos ali, de saber o que pode, o que não pode, do que já deu errado. Né? Isso. As experiências realmente. E era, como você falou, outra época, mudou. Tocando em um ponto muito sensível, antigamente de hoje, hoje criou-se mais mimimi, tanto que o Pride acabou nas regras. Antigamente tinha pisão, hoje muito violento, talvez até concorde em alguns eventos muito violentos, mas o que eu concordo é que a violência é do nível de atleta. Tem atleta que não pode ter esse nível de violência porque não tem categoria para isso, vai morrer. Agora tem atleta que pode ter esse nível de regra porque está preparado para isso. Isso acabaram. Sim. Isso criou um latado, aquela regra, aquelas coisas e acabou. Mudou um pouco. Ficou muito mais desportivo, né? Isso, ficou mais show e social. Mas para mim é ótimo, porque quem passou, Jack. Sim, quem viveu essa época viveu. Me desculpe. Quem viveu. Não tem como. Porque às vezes você tem em outros esportes voltar um remember, voltar um old school, tem. Você acaba depois do ano 2000 e pouco fazendo isso. No Muay Thai não tem. Por quê? Primeiro que as leis já estão diferentes. Sim, primeiro que a atitude muito muito geral, assim, para os meninos, já não cria mais tanto homens como tem que criar. Então não se pode bater. Eu não me incomodo nem um pouco das cintadas que eu levei, das chineladas que eu levei da minha mãe, pô. Eu estou aqui, hoje você faz isso, o garoto fala, mãe, vou chamar a polícia. Olha o absurdo. Mudou, inverteu. Isso aconteceu também com a luta. Sim. Porque criou jovens diferentes. Não que não sejam mais corajosos ou não, mas eles não vão viver essa experiência. São outros tempos, Outros tempos. Nós tínhamos condições de atingir o limite. E é o máximo. Acelerar, tipo Ayrton Senna, acelerar tudo. Nós tínhamos possibilidade. E ver onde vai dar. E encarar as consequências. Hoje já não está assim. E hoje está tão difícil. Até o que você fala hoje, até o que você... Isso tudo é arte marcial. Antigamente você podia falar qualquer coisa. Só aguentava a consequência.
falou mal do Zezinho, vai tomar porrada do Zezinho. Hoje você pode falar tudo, você pode... Quer dizer, hoje você não pode falar tudo. Antigamente, uma coisa que a gente fala sobre a homofobia e o racismo, que são assuntos polêmicos de falar em um podcast, mas quem tem a autoridade para falar, pode falar, não tinha nada disso, né? Me chamavam de negão, de índio, a gente chamava os outros de viadinho, você desmunhecava, não tinha nada disso, era quase como uma piada, não tinha... Ofensa, entre O racismo só existia dentro da sociedade mais rica, mas dentro da comunidade, entre nós, você sabe, era tudo de todas as cores. E em relação à homofobia, a pessoa ser... Tinha um pouco ainda, porque nós éramos um pouco machistas, mas não que a gente brigava contra, falava contra, a gente às vezes não permitia no nosso ambiente, porque o nosso ambiente não era adequado. Mas hoje tudo está liberado, está tudo certo, e para nós está tudo certo hoje também. Mas antigamente tinha essas regras, que mudam um pouco o psicológico, sabe? Deixa você era mais selvagem. Acho que isso levava a um índice maior, né? Mas tudo maravilhoso e ótimo, tempos, né? Novos tempos. E eu adaptei. Eu, particularmente, não sei se alguns professores se adaptaram, eu cheguei a entender tudo isso. Eu dei aula para vários. Eu dou aula, eu sou bem aberto a isso, dou aula para toda a comunidade. Todos têm, acho que assim, o respeito indiferente, né, da sua opinião, da sua crença. O respeito é uma coisa só. Quem tem, quem não tem, não tem. É diferente. Quem tem meia coisa e quem tem o inteiro, sabe, variações. Respeito, né? Respeito é respeito. É uma das nossas regras. Eu e você temos essa característica. Nem todos são. Quando muita gente ontem, por exemplo, você vai dar aula, eu exijo cumprimento, Exatamente. Eu exijo certas coisas, regras que hoje certos professores não veem isso como uma regra, talvez. É um respeito marcial. Você tem que saudar o tatame, as pessoas que estão dentro, os mais graduados. Eles respeitam, não que a geração nova não respeite, ninguém está falando isso. Ninguém está brigando geração nova com geração velha. Nós estamos dizendo a diferença. É que antigamente não se demitia não fazer. Exatamente. Era muito hoje se eleva um pouco. Então, essa relevância, essa abertura em toda essa cultura no Brasil na década depois de 2000, isso pode ter certeza que atrapalha no desempenho. Por exemplo, nós passávamos desde manhã até a noite dentro da academia. São um bando de vagabundos. Não, nós éramos apaixonados pelo que fazíamos. A única coisa que nós chamávamos vagabundo porque o nosso esporte não dava grana. Agora o que nós somos chamados? Heróis. Porque mudou demais. Mudou, agora nós mudamos, aprendemos, a sociedade viu que nós levamos as crianças de vários problemas, ajudamos, nossas academias são lotadas e abarrotadas de crianças que estão melhorando. Mudou. E projeto social, mestre? O senhor também está trabalhando agora com... Agora não, né? Já há 20 anos. 20 anos. Com projeto... Abre academia da comunidade, convida as crianças e elas vão... E como tem sido esse trabalho? Só em comunidade? Maravilhoso. Nas comunidades e onde me necessitam. Hoje nós temos algumas unidades, eu peço para todos os meus professores que tenham social dentro. É importante para a caramba isso aí. É muito gratificante. Ele tem agora é o que me chama mais atenção. Estamos com projetos em Curitiba, interior de Santa Catarina, interior do norte e nordeste do país, com professores faixa pretas ligados a mim, do qual são obrigatórios a ter de 2 a 4. Inclusive o Udimar ontem me permitiu, o mestre Udimar é maravilhoso, me permitiu ontem que eu comece a falar com todos os líderes e pedir que todos tenham um social, motivar essa parte social. Eu vou fomentar a parte social dentro da Chutebox. Eu já trabalhei em alguns projetos sociais também, e a experiência que você tem lá dentro é surreal. É surreal. É muito verdadeira. Ver o quanto elas evoluem, o quanto elas mudam de uma semana para outra, assim, com o tratamento que elas acabam tendo ali. É louco, ninguém acredita nisso. É demais. E além desse trabalho, a gente tem feito também com as crianças especiais. Eu trabalho com todo tipo de criança de autismo. Mas eu vi que o senhor está com... 10 anos. É um projeto 10 anos porque eu dava aula para um autista. Fiquei 6 anos com um autista.
E ali eu aprendi a me aperfeiçoar. Mas o projeto Turma ele é um pouco mais recente. Não, o projeto é agora, é de 2 anos para cá. Esse é um 1 ano e meio, 2 que já vinham sendo feito mais experiência, mais isso. Começou porque eu fui para Florianópolis e uma das academias onde eu fui dar aula tinha 6 autistas. E dava para perceber. E eu já estava percebendo quando eles davam aula. Eu cheguei, comecei a dar aula, eu descobri que eu tenho um dom. Eu consigo armar a ideia da aula para que chame a atenção deles e tudo. E aí mas nunca tive. Aí um aluno autista que fazia 2 anos que não tinha um contato, de abraçava o pai, só a mãe, eu abracei ele na primeira aula. Ele me abraçou, obviamente, não sou eu que procuro. Fui envolvendo, e foi gostando. E aí eu abri, né? Vem dar abraço todo mundo. E ele veio. E a mãe chorou. Eu falei, putz, daí eu vim conversar com a mãe e descobri que as mães dos autistas. O autista em si está tudo bem. Ele nasceu assim. É genético. Ele tem o sofrimento dele, óbvio. Mas as mães e os pais sofrem demais, né? Então porque não entendem, né? É isso. É muito repetitivo a coisa. E para quem é normal, imagina, que toda hora está repetindo, você tem que repetir, eu puxo aqui, você puxa. Eu puxo aqui, para mim é normal, para você não é normal. Então a mãe, a família dos autistas tem muito isso. E como eu melhorei, eu usei uma experiência pessoal, tudo veio porque eu dei aula 6 anos para um autista, de grau. Gritava e tudo, e eu fui sensacional, tornou-se meu amigo e eu aprendi como lidar com eles, daí acabei, agora estou fazendo regularmente. Então eu dou aula em Ferraria, uma das shooter box em Ferraria, todo sábado às 10h30 da manhã para o pessoal autista, está crescendo. Esse público exclusivo de autista nesse... Não, porque eu utilizo os menininhos, porque na idade que eles estão, eu me adaptei, eu pego desde os 5 anos, eu consigo já, porque já trabalhei com eles dentro das comunidades, e vou até quando for. E as crianças normais, eles não têm esse que nem o adulto, eles me ajudam. As crianças normais acabam me ajudando. Então as aulas são para todas as crianças que não podem pagar, totalmente gratuito, para os pais, para tudo. Isso na Ferraria é Campo Largo, né? Campo Largo, E aí eu estendo esse projeto um pouco no Bairro Alto, no Shooter Box do Bairro Alto, e me estendo um pouco para Campina Grande do Sul. Aí o resto é fora da cidade, no qual eu orientei meus professores da comunidade com autistas. É maravilhoso, vou continuar, vou crescer. Eu estou filiado a um grupo com 500 mães de autistas. Legal. Que eu estou agitando e estou começando, porque o social para mim é coisa séria. Há 2 problemas com o social. O social de favela, que é feito para te dar fama e você vai lá temporariamente, ou você só faz com o artista que a gente chama assim, quando dizem para mim, o contraturno e tal. Não é pôr a criança ali para matar a hora. Exatamente. Aí que está o problema. Precisa de uma convivência, precisa de uma vivência, né, na verdade. A liderança precisa se esforçar. Aí que está o problema. Ela precisa realmente entrar junto com o atleta e fazer isso. Então o que acontece? É uma coisa você deixar lá o atleta junto ao grupo, ter as suas atividades, dar aula dentro da comunidade ou isso, e a outra coisa você querer mudar. Está ali para conversar, para atender, não é a mudança pessoal. Por quê? Porque todos os projetos que eu fiz, eu não fiquei menos de 3 anos. Porque o projeto ele necessita, não é seasons, por exemplo, não é temporário, vai lá, dá 6 meses, eu faz esse, sai, passa para outro, e vou fazendo, aí eu fiz minha mídia em cima daquilo ali. Não, projeto é um projeto, é vida. As crianças se apegam muito a gente, ela tem uma relação, e eu procuro, até hoje eu falo com crianças de 10 anos atrás das favelas, até hoje. Então a ideia é uma coisa séria mesmo, muito legal com artistas. Então assim, é muito. Eles são. Tinha que você vai lá e faz aquela aula. Tem elementos para fazer aula, tem bastante criança, você. Aí eu envolvo, eu viajo. Acaba muita. Eu dou bastante para criança. Acho que eu fiquei uns 7 anos quase dando aulas para crianças também. É um público completamente diferente, você tem que saber interagir com eles, você tem que saber chamar a atenção deles. E ao mesmo tempo você tem que saber fazer com que eles se comportem. E ao mesmo tempo que fala, como age, como veste. E o
pior, Chuck, como você faz fora. E as crianças vão olhar você. Exatamente. Aí ferrou, se você, o teu Instagram tá ali legal, tem outras partes que não é legal. Por exemplo, não que eu seja contra, eu não bebo, eu não posto, você nunca tem, pode olhar no meu Instagram, não tem uma foto com bebida. São coisas que Não tem a ver. Não tem a ver, né? Não tem algumas fotos, mas é bobeira. Não, eu vejo tipo old school. Tem certas atitudes que eu não posso. Por exemplo, as meninas, os meninos têm um padrão de tratamento. São tratados com tipo muita calma, muito respeito. E não tem um contato, tem todo um protocolo para lidar, sabe? E aí depois, quando você cumpre esse protocolo, você vê o resultado deles, porque sem cumprir um protocolo você não atinge a confiança deles. Olhe o que acontece com a maioria dos projetos. Tem o volume, mas ele vai passando de criança em criança, e isso não interessa para mim. Me interessa que ele fique. Não interessa que eu tenha volume, que eu tenha picture, que eu tenha Instagram, não. É a mudança que você vai realmente fazer na vida daquela criança, exatamente. daquela família. Eu estudo a família. Por exemplo, nas aulas de sábado, eu exijo que o pai vá. É importante, né? E eu posso dizer, porque o que aconteceu? Para você dar aula para a criança e sair da nossa bolha, você precisa ter convivido. Então eu convivi com surdez, eu dei aula para cadeirante. Também já, né? Dei aula para cadeirante muito tempo, gostei e procuro sempre incentivar. A grande coisa é que não existe muito que tentam. Para surdo e mudo, autistas em vários graus, defeituosos físicos, gente que foi presa. Eu procuro realmente procurar o mais difícil, porque eles não têm onde ir. Ali, se não cuidar, vai ser bandido. Se não cuidar, vai viver uma vida miserável. Então a gente procura fazer. Ou limitada, no caso. Limitada. Estou super feliz, vou continuar. Todos os sábados na Chutebox Ferraria, eu mesmo dou aula. E eu procuro me estabilizar e fazer todos os dias. Só que, como eu te digo, como a gente não tem muito apoio, eu não tenho patrocínio, não tem nada, sou a gente que banca tudo, eu e os meus professores. Então eu montei um sistema de vários professores, cada professor que dá aula particular me paga para mim dar aula para as crianças, porque a gente não cobra nada, então o grupo se ajuda. O nosso projeto é muito legal. Eu envolvo os professores, envolvo as comunidades, convido os pais, e aí eu ponho na aula, sabe? Semana passada, no projeto nós tivemos um caso muito interessante que é bom contar para quem está fazendo aprender. A menina veio treinar, chegou lá, só tinha um menino. Ela foi com o pai. O pai é o grande incentivador dela. Foi com o pai, ela não quis. No começo da aula. Aí o pai empurrou ela. Pegou ela mesmo. Vem, vai. Ele conhece ela, vai, empurrou ela. Eu falei, calma. Você quer participar? Eu? Mas não é só para crianças, não, sou pais e crianças. Assim, imediatamente que eu tive esse jogo, por causa da experiência, ela entrou na aula, foi sensacional. Já mudou a vida, o pai participou, ela participou. A primeira vez que ele vem incentivando ela desde criança, mas a primeira vez que estiveram juntos. Ou era ela fazendo, ou era ele fazendo. Foi sensacional. Isso faz uma diferença tremenda. E aí você vê o prazer nos olhos. Então é isso que eu consigo. Eu já tenho intuição instintivo, eu percebo na aula. Eu percebo a energia hoje. Aí eu utilizo isso na aula. E aí tem os voluntários. São professores que vêm ajudar, a gente mistura tudo. É um pouco diferente da aula tradicional. É uma aula tradicional, ela tem tudo, vai aparecendo pessoas diferentes, elementos diferentes. Por exemplo, não tem bronca para os autistas. Eles fazem o que quiser. Eu tive um, por exemplo, até me lembro, é muito louco, nesse se chama o Alanzinho. Chuck, nós estamos 1h30, ele não fez, autista, não fez um movimento correto. Nenhum. Nada, nem dando atenção, nem insistindo, nem nada. Não dei uma, não falamos nada. Deixa ele lá ir brincando, vai lá, indo. Cara, ele foi pegando muito lentamente, mesmo você chegando. Fala, olha que louco, dá o soco assim. Ele não dava, não conseguia captar.
Mas daí você com paciência, com experiência, que é aí que eu pergunto. Não é você dar na tua cabeça, você professor social. Sim. É o que está acontecendo. Todo mundo, não é assim. Por quê? Porque se errar com esse tipo de criança, você vai errar com a vida dela. Você pode piorar o que você está fazendo. E só vive isso. Por quê? Porque eu já errei. Já fiz isso. Então eu sei. É falta de experiência, né? E falta, não, às vezes é o próprio erro. Não cuidei demais daquele lá. Uma palavra que eu devia ter falado, eu não falei. Ou mais uma tentativa que eu devia ter tido com ele, eu não falei, pela minha falta de experiência, ou às vezes incompetência psicológica. Eu recuei, o cara foi pra coisa ruim, você encontra as pessoas na coisa ruim. Eu tava lembrando assim, eu dei aula para um autista assim, tava lembrando, e aí igual o senhor falou, eles vivem em outro mundo, né? Então até na época que ele foi treinar na academia lá, eu conversei com a mãe dele e falei, mas quais são as reações que ele tem, se você chamar a atenção dele, for conversar, se ele é mais agressivo, se ele chora, se fica quieto. Não, ele é bem tranquilo e tal, beleza. E ele passava algumas coisas, é bem assim, eu passava uma sequência pra ele tipo, fazia do jeito dele, às vezes não fazia. Só que daí o que acontecia no caso dele também, e deve acontecer com vários outros, ele acabava tendo ataques epiléticos, só que não exteriorizava. Às vezes ele parava, ficava estático e estava tendo um ataque epilético. Daí nisso ela foi fazer alguns exames, assim, ela falou que eles faziam exame frequente. Sim. E assim, num dos últimos exames que ele tinha feito, parece que ele já tinha tido uns mais de 20 ataques e não tinham sido percebidos pelos pais porque ele paralisava e estava convulsionando ali. E você percebeu isso depois. Então, assim, é um trabalho. E você vai tendo essa... Vai ter esse tipo de sintonia com ele, esse feeling de entender, né? Como isso. é. Não, e vai ter esse tipo de sentimento dentro da aula no qual você tem que resolver isso aí. Você tem que resolver. Sim. É fantástico. Eu tenho esse sábado, estou bem empolgado, é muito louco ele. Você se sentir empolgado para uma aula de sábado às 10h30 para um monte de criança que você sabe que vão fazer entre aspas o que vão querem. fazer o que querem, entendeu? Mas eu aprendi. Hoje eu tenho muita experiência com autismo. Vamos partir para outro nível. Vou atacar. Já estou atacando uma comunidade. Já estou me inteirando com a comunidade, com as mães dos autistas. E vamos trabalhar. Vamos mudar o mundo, entendeu? E acabou que acho que é uma situação que tem ocorrido com mais frequência, né? Pessoas com um grau de autismo. Ninguém sabe quem tem autismo. Eu acho que eu tive autismo e não sabia. Ou tenho autismo e não sabia. Tem um grau mais leve, nem isso. percebe. Tem vários graus, 1, 2, 3, e tem alguns nomes que eu ainda não também desconheço. Assim. Não conheço, mas entendo e vou aprendendo no caminho. Vou receber os pais, estou recebendo muito feedback. E o mais interessante, eu vou botar música nesse projeto. É isso que eu ia falar, o senhor também eu trabalha trouxe com essa aqui, parte de... eu trabalho com música, eu me tornei um músico respeitável na comunidade, então eu entendo um pouco de música, tenho muitos amigos músicos, muitos músicos terapeutas. E o que acontece com a música? Por exemplo, eu já fiz isso, estou dando aula, levei um músico de qualidade. Num determinado momento começa a tocar. Ele começa a tocar. Aquilo vai dando, eles expressam, alguns saem, vão ver ele. Sim. Não tem problema. Porque mas o intuito é a interação ali. A essência da luta eu vou atingir com esses meninos, mas eu necessito mais tempo. Sabe? Então eu incluo elementos. A música veio acalmar eles, veio ser muito legal. E essa soma, né, da música com a arte marcial, o esporte no geral, assim, mas no nosso caso a arte marcial, ela soma demais, né? Soma demais. E ninguém sabe ainda. Ninguém sabe. É uma novidade para o Brasil inteiro e é uma coisa assim. Vários professores dão aula, eu estou sabendo, tem vários, mas não do jeito que a gente quer fazer e realmente a gente quer abraçar a causa. A causa foi abraçada. Vamos continuar. Então, quem quiser, está aqui o convite através desse podcast. Se tiver algum filho autista, que ele precise de alguma atividade que te cause até vergonha, às vezes eles causam vergonha, pode treinar aqui comigo, não tem problema. Ele pode gritar, ele pode fazer o que ele quiser. Só que daí eu vou usando a nossa tática para poder inserir ele com os outros, sabe? Isso é importante. Ouve já. Tem casos que pode ser que não dê certo, mas vamos tentar, vamos ver. Inclusive quero ir também para o lado das crianças com problemas cerebrais. Eu vou atingir tudo, Chuck. Estou pronto para tudo. Isso é importante. Muito pronto, estou pronto. E não estou falando isso só por causa da paixão. Eu tive em campo, fiz.
e um pouco diferente do que os médicos fazem. Tem que estar em campo. Você tem médico só de consultório, tem que operar para saber. Eu sou assim, eu não estou só no consultório, eu vou operar para saber. É ótimo, seja bem-vindo, procure a gente, é piscinini.roberto, manda uma mensagem, ó, tem um filho autista, quero ir, vai, totalmente gratuito, e tem algumas pessoas colaborando, e está crescendo. E vai crescer cada vez mais. Começamos com os 3, hoje tem uns 50 envolvidos, indo para aula aos 8 ou 9, porque sábado é complicado, a gente vai limitando, mas não tem estresse nenhum, porque eu estou deixando isso acontecer. Isso vai acontecer. Vai naturalmente, né? E o compromisso é todo sábado. Todo sábado, se eu tenho algum evento, eu tenho alguma coisa, eu tenho que ter um substituto, tem que ter um. Quando eu crio um projeto social que você quer que tenha resultado, se você sair um pouco, vai viajar, por exemplo, vai ter uma férias, para aqueles alunos, isso é problema. Porque eles se apegam, né? Isso. Por que não está o mestre? O que aconteceu? O que aconteceu? Onde ele está? Isso. Ele não tem direito de. Eles não entendem, não tem direito de ir para a praia. Então você tem que ter alguém que tem que ter uma equipe hoje que auxilie para que o projeto tenha resultado. Por isso que é importante mais pessoas ao mesmo tempo. Mais pessoas, que nem eu e você também é do projeto social. E não só isso, tem que entender. Tem que entender. Por quê? Não ficam. O grande problema, eu trabalho com o CRAS, sabe? Eu tenho o CRAS, os meus professores, alguns trabalham com o CRAS. O que tem acontecido, e normalmente tem acontecido, e por que bem os projetos sociais não dão certo fora dos grandes núcleos? Porque o interessante é que ele dê certo fora dos grandes núcleos, onde não tem nenhuma possibilidade. É o professor conseguir convencer, aí que está o grande problema. Aí que eu vejo que eu me sinto poderoso, que eu, quando entro, eu sei fazer. O que tem acontecido? O governo até tem liberado verbas para esse tipo de atividade, só que o professor você só tem uma obrigação, você tem que manter eles. Exatamente. E o professor não consegue. A criança não vem. Se você não tiver elementos para fazer, ela não vem e não vai fazer, e acabou o projeto. Aí o que acontece? Se é uma sociedade onde tem muito, você vai renovando. Mas quando é uma cidade interior, é aquilo lá, você tem aquele elemento. Se você não fizer bem feito com eles, não tem mais. Né? Não tem mais. Aí o que você acaba? Em vez de fazer um bem para a sociedade, você está fazendo um mal. Aí é um grande problema que muita gente nem comenta sobre isso. É um professor nem de má índole. Você não tem o carisma necessário. Não tem a competência, o carisma necessário para ser. E sem contar com os que têm de mau índole, que fazem isso total. Por exemplo, o meu projeto é totalmente original, está tudo ali. É difícil conseguir apoio. Por quê? Porque ninguém tem mais a confiança de colocar um apoio, sabe, Tiago? Então eu pago pelos maus. E você sabe que o bem é muito mais difícil do que conquistar do que o mal. O mal é fácil, né? O mal está em todo lugar. Agora o bem, não. Aquele lá não faz isso, não é legal, deve ter algum defeito, mas não. Mas a gente está numa fase, está tudo bom, está tudo dando certo. Isso aí. Vamos continuar e. Mas vou marcar, marca um dia lá, vou lá visitar também, a gente faz um intercâmbio. Já estou fazendo com. Quem fui? Eu procurei outros professores da Chutebox. A Chutebox é uma academia que acho que é o que tem mais sobre isso. Tem outros professores fazendo. Trabalho aqui também. Eu tenho o professor Jamanta que está fazendo, parece que tem um professor ali no Osternac, tem outros professores que o Rudimar conhece. Eu conheço, sei onde é, mas não conheço o nome das pessoas, não me lembro. Mas também estão fazendo isso. Então eu tive ontem uma reunião com o mestre Rudimar. Vamos organizar essa parte da Chutebox também, vou ajudar. Social, né? É a minha obrigação. Às vezes o Rudimar não tem nem tempo para isso, ele tem que ter os assessores, os professores deles. Eu vou fazer, então. Eu vou cuidar muito dessa parte social, vou tentar organizar pelo menos a parte social da Chutebox, onde a gente ganhou uma unidade e cada professor tocar suas experiências, cada professor se visitar e nós apoiarmos para poder ter uma autoconfiança, para que as pessoas invistam, apoiem esse trabalho. Tem que ter investimento, tem que ter, sabe, por exemplo, as luvas que eu estou usando são, como é um projeto novo, são precárias. Então vou ter que buscar luva nova. Você tem que estar indo, voltando. Por exemplo, tem algumas comunidades onde eles não se alimentam, sabe, Tiago? Então eu tenho que pensar, meus professores pensam no café da manhã. Pedem, por exemplo, tem alguém que quer patrocinar o café da manhã das crianças, é assim que a gente está fazendo. E a gente tem uma rede social, a gente pede, alguém pode ajudar nisso? E agora, essa semana, talvez hoje, eu vou pedir 10 luvas para ele. Já pedi para algumas pessoas, vou tentar pedir 10 luvas
para que as crianças possam usar. Por quê? Não adianta viver só porque está na favela, não dá o de melhor para eles, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. A criança, ela vê muito, o outro está com a luvinha nova, eu não tenho, a luvinha machuca, aquilo vai prejudicar. O problema é que a coisa é muito detalhada e você tem que saber esses detalhes para não perder a criança. E para mim, perder uma criança é grave, é incompetência minha. Não é só a criança, é a família, né, que envolve. Você causa problemas, ela está lá numa atividade, está gostando, daí você comete alguns erros, ela passa a não gostar, você não consegue consertar, ela volta para casa e vai fazer outra coisa. O que normalmente vai fazer é besteira. Infelizmente. Ali elas estão ali, né? Você tá, disciplina, formação, o cumprimento, fica de joelho, rola. Não tem como escapar da gente, tia. Por isso, deixa aqui um recado. Você leve seu filho para cada academia, procure se informar quem é o professor, vá frequentar aulas que ele tem, ponha o seu filho, faça um esforço de encontrar alguma academia que seja comunitária ou não, com bons professores que tem, principalmente Curitiba. Curitiba, que é uma das maiores cidades do Brasil inteiro, eu já estive no Brasil inteiro, ela é muito forte em professores. Demais. Nós temos um dos maiores índices técnicos do mundo. Pode estar Las Vegas, pode estar lá todo mundo. Nós batemos de frente com Las Vegas, que está todos faixa preta lá. Aqui é natural isso, tem ótimos faixa preta. Procurem, ou qualquer coisa, liguem para nós. Falem com o programa, ou liguem para mim. Você mesmo pode dar essa informação. Eu e você, liguem para nós e que a gente dá a informação. Eu tenho vários pedidos, sabe? As pessoas perguntam, eu moro aqui no Cabral, estou indo nesse professor, o que o senhor acha? Eu falo a verdade. Se você for um bom professor, eu vou te falar a verdade. Mas se você pilantrou, eu vou ser obrigado a falar. Desculpe se você nem vai ficar sabendo, mas eu vou dizer, não, esse professor não é qualificado. Então a gente orienta isso. Então estamos abertos a essa orientação e divulgue, né? Vamos continuar fazendo nós dois, né? Um ou outro. Você faz um projeto social com os meninos, no qual você treina Gil, eu acho. Eu passei. Hoje eu não estou, por enquanto eu não estou mais, mas eu trabalhei bastante na parte do jiu-jitsu também ali. E é importante, cara. Uma hora vai aparecer de volta uma oportunidade. É só... Ou vai me visitar, ou vão visitar. Você tem uns 4 ou 5 professores que são amigos teus que também tem. Eu sei que é difícil. O legal é ter o teu. O legal é você abrir o seu, ter uma condição financeira, porque tem que ter um pouco de condição financeira. Sim, precisa, né? Tiago, pode se achando que eu estou falando besteira. Eu estou há 20 anos, já foi uns 200 mil. Mas vai. Compra de tatame. Sim. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu montei dentro de um ginásio isso aí, era para dar aula particular. Sempre começa assim. Eu começo a dar aula para ganhar um dinheiro, porque eu vivo disso, essa é a minha profissão, que é o que eu entendo. E de repente começa a aparecer criança, um não pode pagar, outro tá, e aí você vai indo, de repente você está com a criançada, porque não sendo hipócrita e não é querer ser modesto, mas eu consigo dar uma boa, hoje eu aprendi a dar uma boa aula para que consiga reter. Só não dá certo se a pessoa não há uma compatibilidade de gênios, porque eu sou um pouco exigente, eu quero a coisa correta, eu sou chato na maneira de cumprimentar, o respeito, e tem pessoas que não são assim, tem academias que não são. Eu tenho academias que dá o soquinho, entra lá e pá, e todo mundo acha que todo mundo é um amigo, é a mesma coisa. Dentro daquele tatame não é isso. Dentro daquele tatame tem regras para poder dar certo. Senão vira uma reunião de clube. Uma aula de ginástica. Uma reunião de ginástica, ou até de clube, né? Onde você vai contar isso. O nosso caso não é, tia. Que o público fique sabendo, o nosso trabalho não é um trabalho de academia normal. É um trabalho de recuperação, um trabalho de vida. É vida, Tiago. E é isso. E vamos falar só um pouquinho sobre essa parte de música, né? A música. O senhor trouxe um instrumento ali que você toca já faz há quantos anos? Estou há 14 anos com a gaita. 14 anos. Veio do nada. Essa é uma harmônica, é uma diatônica, no qual eu tinha uns amigos que tinham uma banda famosa, que era a banda Blindagem, e o Ivo, que era o vocalista do Blindagem, tocava gaita. E eu comecei a gostar, só que não tocava, né? Aí eu comecei a treinar, e eu era fã da banda e comecei a seguir a banda, e um dia já estava preparado, a iluminação veio, o Alberto, que era o guitarrista do Blindagem, que era o que tinha mais contato comigo, o Paulo Juque,
o Paulo Teixeira, eu conheço todos desde jovem, falou, pô, hoje você vai tocar. Era John Bull, Floripa. Acho que até foi mais de 14 anos. John Bull, tocar fora foi 14 anos, mas dentro de casa... Tinha que eu fiquei 5 anos sem ninguém saber. Era uma piranha. Eu Só tinha em casa, ali, tocava no em casa, quartinho. ia aprendendo, olhando dentro do quartinho, exatamente isso. E ali, até que eles me E é convidaram. um instrumento incomum, né? É incomum porque eles são diatônicos. Um instrumento normal, ele tem 7, 8 notas musicais, dependendo das cordas que tem. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Aqui é uma só. Então você é músico, Tiago. Você vai tocar. A tua nota predominante na tua melodia é qual tem que encaixar com a minha. Se eu errar, o violão ainda vai. Se o violão errar, ele pode corrigir. A diatônica é difícil. Eu tenho que ter muito jogo. E normalmente às vezes não dá. Você não consegue seguir. O que acontece é desafina e estraga a música. Aí eu me ferro. Então eu tenho uma chance. Eu tenho que ouvir, ver a nota que o cara está tocando e ir numa relevante com ele. E às vezes o cara fala, essa aqui é em dó. Toca em dó. Mas não é o dó que ele está se expressando na melodia. Aí eu tenho que... É difícil. Mas é uma... Dá uma palhinha pra nós aí, Messi, faz favor. Pô, vou dar uma palhinha, mas eu posso pôr aqui uma base. Ela é simples, né? Não, é só pra... Ela é simples, mas a base... Pra experiência. Ela tem várias sonâncias. Eu consigo hoje ir para vários lugares que eu quero e brinco dessa forma. Como eu sou músico, eu não toco os outros instrumentos. Eu sou um autodidata. O autodidata tipo Jorge Benjor. Você conhece Jorge Benjor? Jorge Benjor, ele foi autodidata no estilo dele, que é o Jorge Ben. Eu a mesma coisa, o autodidata ele vai se adaptando à música, vai entrando ao sistema dele, vai criando uma linha. Por isso que muitos músicos às vezes têm dificuldade de tocar comigo, porque eu não sigo o padrão, eu sigo a melodia e não sigo o padrão que tem que seguir. E eu vou aprendendo dessa forma. Por exemplo, eu boto um som, eu acho aqui no meu aqui, por exemplo, na playlist, essa aqui é Low Rider, sabe? Low Rider é uma música conhecida que você toca e põe e você vai colocando ela. Aí eu ponho ela e vou tocando, né? Vou seguindo. Mais um pouquinho. E aí vai embora, né? Essa é uma... Vamos ver como que ele atinge o som aí, ó. E aí vai, né, etc. E aí vários, né? E você põe uma banda e vai tocando. A gaita é normalmente blues. Eu gosto do blues. Mas a minha, por ser o autodidata, ele não tem. Eu toco tudo, tio. Se aqui você trouxer um troço e a tua nota e eu tiver a gaita, vai embora. E a música na luta, calma, tem a ver. Sim, ela tem. Eu aprendi o seguinte, sabe? Uma coisa que é bom deixar aqui. E quando eu estou falando é porque a gente viveu isso. O lutador tem muita relação com o músico. Eu sempre falo isso meus alunos. É impressionante isso. Ah, mas como, mestre? Como? Tem atitude, tem que ter garra. Você sabe o que é decorar 1000 músicas? Tocar 1000 músicas? O que o dedo não vai ter que doer, tia, que tu tá ligado? E não só isso, o ego, a vontade de vencer, a disciplina, o respeito que tem que existir entre eles,
A música tem tudo isso. A dor da luta é a dor do instrumento. Qualquer instrumento, por exemplo, eu quando comecei me doía a boca, o gás não aguentava. Então eu tinha Sopro, né? a gaita em si, tudo bem, mas pega um trombone, pega uma batera. O baterista, não tem baterista que não teve calo, é dor. Não teve baterista que teve dor nas costas. Você fica sentado. Então há uma relação com a dor, no qual com a luta é o do combate, dessas coisas. Mas daí a disciplina, a melodia. Resistência. A melodia, por exemplo, a cadência, sabe? Sim. Você não pode fazer tudum, aí vai lutar, tudum. Não, pá, 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 pá. É uma Aprender o coisa. tempo, né? Como você O aprende tempo, da a nota, você mesma vai coisa. aprender A música na luta, tem né? uma relação, é música. E a minha, além disso, acalma. Ela é uma. Você está o dia inteiro, passou na academia, ou está fazendo projetos, quando chega à noite, você não quer às vezes mais saber da academia. Está 40 anos ali na porra, então não quer saber. Aí eu pego minha gaita e fui. Fiz grandes amizades, atingi um nome em Curitiba e toco em várias E hoje o senhor está tocando semanalmente também no local? Eu toco semanalmente lá no Bar do Tatara, toda segunda-feira, que é um dia que é um conservatório musical. Segunda-feira, por isso mesmo. Por que o Tatara fez segunda-feira, que é um bar tradicional aqui em Curitiba? Porque os músicos não trabalham nesse dia. Exatamente. Isso foi criado. Então toda segunda a gente está lá. E os finais de semana, ou a semana, uma noite ou outra, um camarada, pô, vou ir tocar aqui. Os bons músicos. Ou vim tocar em um bar da cidade, quer vir dar uma canja, quer vir ou às vezes me convidam, quer vir trabalhar, quer vir ganhar um dinheirinho, aí vai embora. E é assim que a música faz, e eu acabo indo, e não quero parar. Isso é a minha paixão. Não vou dizer que é tanto quanto o Muay Thai, mas, putz, é muito bom. Mas... Ah, você está em casa. Eu já tive vários tempos de chateado em casa, que põe uma musiquinha, encaixa os equipamentos necessários e vai tocando. Quando você gosta, 6 horas passam super rápido, entendeu? Passa assim, você adora o que está fazendo, passa super rápido. Por exemplo, quando eu dei aula, 1 hora foi assim, Tchak. Passei 0,0% do que eu queria passar. Não dá tempo, porque o que você faz com prazer, o tempo passa rápido. E é essa a história da música. Sou harmonicista, faço música, que é bom. Então só para deixar os contatos lá, mas... Pois é, o contato é o Instagram, né? É o piscinini.roberto, que é um Instagram meu popular, que é onde eu boto tudo. E tem o CB Roberto Piscinini, que é o solo da Academia Jukebox. E aí tem o Roberto Gaeta Música, que é sobre só parte música. Mais musical mesmo. É, a parte só musical. Parte e aí tem a parte social, que é uma página lá, que é Roberto Piscinini Camp Social Camp, que é uma página bem particular, e uma página sobre só informações positivas. Eu tenho uma página no Instagram que fala só sobre alimentação, comida, hábitos bons, só coisa boa, que é quando eu peço para meus alunos, olha, eu não sei como explicar para vocês que eu não sou médico. Vocês vão lá na página que os médicos estão explicando para você e é informação boa. Eu estou procurando ter só informação boa, mas é piscinini.roberto. Mas a gente vai deixar na descrição ali também, né, todos foi as redes sociais ali. Uma honra. Pô, obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Uma honra, Thiago. E é muito interessante isso ter acontecido, porque a gente vem estreitando essa nossa amizade há um bom tempo. Então, quando chega para fazer um podcast que não importa quantas pessoas atinjam, isso aqui para mim não interessa, o que importa é o momento e a mensagem que nós tentamos passar, né? Exatamente. Quem sabe uma pessoa se identifique, um autista, mãe de autista veja, alguém que não sabia da história acaba sabendo. É certo que não está tão detalhado e tudo, mas está um pouco do que foi. A gente não é superstar, mas fez isso, ajudou eles a trabalhar. A gente é os operários, né? Isso aí. Nós somos operários da luta. Estamos lá para trabalhar e do bem também, é verdade. Muito obrigado. Valeu, mestre. Valeu. Até. Valeu. Fechou? E